De volta com Falando Sério, hoje entrevistando integrantes da loja maçônica de Picuí. E conosco também o Ibrahim, que é consultor do capítulo Demolê de Picuí. Ibrahim, eu gostaria que você fizesse uma introdução. Eu achei a história muito interessante e foi o que me fez convidar vocês. A história, hoje com tanta jovem desencaminhado, né? E a gente vê, pelo menos aqui em Picuí, a ordem, o capítulo Demolê fazendo o contrário, né? Fazendo um encaminhamento desses jovens. Então, é preciso que nós mostremos isso, né, para a comunidade da região. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre a origem do capítulo Demolê. Fabiana, em primeiro lugar agradecer, né, o convite. É uma satisfação muito grande para a gente estar aqui presente, expondo um pouco dessa história. Primeiro da maçonaria, como bem falou meu irmão Veriano, e da Ordem Demolê, esses jovens que têm mudado e feito a diferença aqui na nossa cidade, na nossa loja maçônica, né? Graças a Deus a gente teve a felicidade de estrear e fundar esse capítulo aqui nessa cidade, que está prestes a completar 4 anos. E com relação à história da Ordem, o que se pode dizer é que iniciou-se no ano de 1919, quando, devido a um acidente de caça, né, uma família ficou sem o pai. Né? Isso em que país? Nos Estados Unidos, né? Foi especificamente no Kansas, né, em Missouri, nos Estados Unidos, e essa família ficou órfã de pai, né? E da qual pertencia essa família um jovem chamado Louis Lowe. E ele, um jovem ainda adolescente, transferiu essa imagem paterna que ele perdeu recentemente para um amigo muito perto da família, muito próximo, que foi Frank Sherman Land, né? Também americano, né? da mesma cidade. E Frank começou a acompanhar ele, dar orientações, dar conselhos, e do qual também esse jovem pediu a ele o primeiro emprego, porque ele precisava trabalhar e ajudar a manter a família. Isso já despertou em Frank a questão de responsabilidade desse jovem. Ele viu que ele realmente tinha essa questão de responsabilidade. E devido a várias conversas que ele foi tendo com ele, e vários conselhos, vários acompanhamentos, Frank teve a ideia, né, brilhante ideia, graças a Deus a gente agradece demais até hoje, de fundar um grupo de jovens, né, uma equipe de adolescentes, de jovens, porque ele começou a perceber em Louis Lowe que não só era ele, órfão de pai, que precisava dessa carência, que tinha essa carência e precisava desses conselhos, como também muitos outros jovens da cidade deles, né? Então ele solicitou a ajuda dele, de Louis Lowe, que trouxesse outros amigos na mesma situação dele, independente de serem órfãos ou não, mas que tivesse essa carência dessa paternidade, desses conselhos. E esse jovem achou muito interessante a ideia, né? Ele já trabalhando com ele, e ele fez isso. Reuniu alguns outros jovens na escola onde ele estudava, e inicialmente foram 9, ele mais 8 amigos, e se reuniram no templo maçônico. E Frank Sherman Land era maçom, né? Como eu já tinha dito. E eles se reuniram ali e tiveram aquele propósito, aquela ideia de formar um grupo de jovens, um grupo de adolescentes. Para quê? O intuito único de trazer bons ensinamentos para esses jovens e acompanhá-los no seu dia a dia, não na intenção de substituir pai ou mãe, mesmo com aquele jovem que tinha ficado órfão, mas de trazer para eles uma responsabilidade. E, acima de tudo, como é até hoje de costume americano, e a gente sabe disso, a questão do patriotismo. Era desenvolver neles também uma alta ideologia patriota, né? Aquela coisa de amar seu país, né? E outros ensinamentos para o bem. Então foi assim que iniciou-se. Aí eles resolveram se reunir na loja maçônica, e daí teve a ideia de fundar a ordem. Porém veio o primeiro questionamento: como é que vai se chamar essa ordem? Que nome a gente vai dar? Então, mediante isso, Frank Sherman Land, né, com sua experiência, foi citando alguns nomes de pessoas conhecidas, famosas, que tinham feito história. E nenhum desses nomes despertou interesse ao jovem, né? E eles continuaram comentando e falando de seus feitos. Porém, um dos jovens mencionou que, já que a gente está reunido num templo maçônico, já que o tio é maçom, é assim que eles, né, tratavam e nos tratam até hoje, gostaríamos que fosse mencionado algumas figuras maçônicas, né? Fizeram história também. E passou-se pela cabeça de Frank Land que alguns nomes, obviamente ele mencionou,
Só que, como o irmão Alveriano falou, ele lembrou-se também da questão templária, que é onde enraiza tudo, a questão maçônica, né? E ele citou o nome de Jacques de Molay. E quando ele citou o nome de Jacques de Molay, por determinação do destino mesmo, que esse nome veio à tona, que ele contou a história dele, que foi preso, né? Foi por vários anos torturado, né? Foram julgados, né? Obviamente com um julgamento forjado, com confissões forjadas, e eles foram julgados, e ele preferiu ser morto como mártir, né? Morreu na fogueira, a entregar seus amigos, os amigos da ordem, os demais que ficaram soltos e fugaram para outros países, né? Como no caso da Grã-Bretanha. Os chamados Cavaleiros Templários, e que hoje não, na época já chamavam os seus preceptores, né? Ele foi preso com 3 de seus preceptores, os que acompanhavam diretamente, os de maior confiança dele. E foi o Hugo de Peralde, Guy de Varnier e Godofredo de Gonnoville. Eles foram a julgamento e Jacques de Molay foi queimado, né? São todos franceses? Todos franceses, né? E esses sobrenomes geralmente derivam das cidades onde eles, né? Cidades de França. Onde eles se originaram. Daí hoje, até então não existe. Até então as cidades muitas cidade não, Molay. Isso, Molay, de Varnier também, a cidade de Varnier, né? Peralde e outras, e Gonnoville, né? Que era outra localidade também. Então, eles foram presos, torturados, e ele foi à fogueira. Preferiu morrer queimado como mártir do que entregar seus amigos. Então, essa fidelidade, né, do companheirismo, da honra que ele tinha com a própria ordem, foi que chamou a atenção. E como irmão, né, Xandinho? E como irmão, nessa irmandade, foi o que chamou a atenção justamente desses jovens. E eles disseram, é este nome que a gente quer para a nossa ordem, o nome de Molay. O que essa ordem, Molay, faz com o jovem? Só para complementar, e aí eu vou chegar nessa pergunta que você me fez, justamente a questão depois de escolhido o nome, eles se reuniram, marcaram uma nova reunião para fundar a ordem. E dos 9 jovens, ele convidou mais 24, no caso, Louis Lowen, o jovem. Trouxe mais 24 amigos, então 33 fundaram a ordem, inicialmente. E nessa ordem, nessa fundação, nessa reunião, eles fundaram a ordem, criaram a ordem, de Molay, só que eles jamais, nenhum deles esperava que ia tomar uma proporção tão grande como ela hoje. É tanto que o capítulo Mãe do Mundo, Mãe dos Mundos, como foi criado o primeiro capítulo, o nome, lá no Kansas, ele em menos de um ano ele passou de 33 iniciados para 3.000, né? Então tomou uma proporção muito grande. E eles viram que a questão ia sair da cidade do Kansas, não ia ficar lá. E brevemente ia sair dos Estados Unidos, né? Então, em pouco mais de 30 anos, a ordem já estava em 14 países e territórios diferentes, né? Em pouco tempo, e a quantidade de Molays que já tinha sido iniciado naquele capítulo, pouco mais de um ano, um pouco menos de um ano, na verdade. Mas um pouquinho antes disso, a Frank Sherman Land sentiu a necessidade, já que se reunia com esses jovens, sentiu a necessidade de ter uma disciplina dentro daquelas reuniões. E para ficar só nos conselhos, só nas orientações, e a reunião correr como se fosse um bate-papo normal, talvez tenha sido isso a necessidade deles criarem um ritual. A gente chama de ritual, mas na verdade é um livro, um manual que eles usam até hoje, de normas que eles seguem na reunião, desde a abertura até o encerramento da reunião deles, a sessão. Como foi escrito esse ritual da ordem de Molay? Exatamente. Então, Frank Land, ele tinha um amigo também maçom, chamado Frank Sherman, que era jornalista, escrevia muito bem, e ele pediu a ajuda dele. Ele conheceu a ordem também, ficou muito admirado, muito impressionado pela ordem, e juntamente com ele elaboraram o ritual do capítulo de Molay, né, da ordem de Molay, no caso. Então esse ritual, como eu já disse, rege toda a sessão dele, e também tem todos os ensinamentos que ali eles já vinham trabalhando, com os juramentos dele, desde a iniciação, e outros ensinamentos que a ordem determina para eles. E esse ritual foi escrito, né, por Frank Sherman, né, e foi adotado pela ordem. Esse ritual foi tão bem feito que hoje, até hoje, ele está inalterado. Algumas palavras, algumas coisas que se adequaram de determinada maneira. O tempo e com o país de onde ele funciona, né? Mas está praticamente inalterado, né? Isso é o que mais impressiona. Então esse ritual foi adotado e eles continuam seguindo até hoje. Aí a questão
da ordem que veio para o Brasil, né? Porque quando foi que a ordem veio para o Brasil? Então veio veio em 1980, através de um político, né, conhecido, faleceu há pouco, acho que o ano passado ou o ano atrasado, não lembro, Roberto Mansur. Né? Em 1980 ele trouxe a ordem para o Brasil, ele se encantou pela ordem e trouxe essa ordem para o Brasil. Fundou o primeiro capítulo no Rio de Janeiro, chamado Capítulo Rio de Janeiro, e ingressou vários jovens lá e tomou uma proporção muito grande também aqui no país. Só 5 anos depois, porque ele ainda passou todo esse tempo vinculado às determinações do exterior, né, de onde veio, nos Estados Unidos, porque era a sua origem. Mas ele passou a ser, a partir de 1985, foi fundado o Supremo Conselho da Ordem des Mollets para a República Federativa do Brasil, onde a Ordem des Mollets no Brasil se tornou, teve sua supremacia reconhecida, né? Então se tornou uma ordem definitiva no Brasil. Aí sim, daí os capítulos foram só se espalhando. Hoje os capítulos funcionam apenas onde tem loja maçônica, porque a loja maçônica é quem patrocina o capítulo. A questão de patrocinar não está diretamente vinculada à parte financeira, mas à parte de orientação. Hoje esses meninos têm uma reunião semanal, às 5 horas da tarde, no nosso caso aqui, 5h30, a gente se reúne, eles se reúnem no templo maçônico. Nós chamamos de templo maçônico, eles chamam de sala capitular. E eles não se reúnem na ausência de maçons, eles só se reúnem na presença. Se não houver um maçom para acompanhar, se não houver pelo menos um maçom, um mestre maçom para acompanhar, então eles não se reúnem. Então a gente os acompanha dessa forma, a gente os aconselha, assim como Frank Sherman Land fez desde o início. E desde o início vem seguindo essa origem, vem seguindo essas determinações. Programa Falando Sério de hoje, trazendo um tema muito pertinente, até para desmistificar essa aura de mistério que há com os maçons. Hoje nós recebemos integrantes da loja maçônica de Picuí, loja maçônica Pedro Tomás de Medeiros, e também alguns integrantes do capítulo des Mollets de Picuí. Nós vamos a um pequeno intervalo e na volta eu quero ver esses rapazes falando sobre a ordem. Já já a gente está de volta.